Para mim foi uma das experiências artísticas, acho que mais importantes da minha produção. Sou mais de 10 anos formada já em artes plásticas, já fiz algumas residências fora do país, algumas aqui dentro, e eu ousaria dizer que essa foi uma das mais importantes para mim porque foi extremamente intensa. Eu acho que você sair de um território urbano, e foi aonde eu fiz todas as outras residências, tem um tempo muito diferente. O tempo aqui no Flona é um tempo extenso e intenso. O projeto era de construir armas brancas. Quando eu pesquisei um pouco sobre o Flona, eu descobri que aqui tinha a Casa das Armas Brancas, que foram feitas armas para a Guerra do Paraguai. Muitas à base da fundição, né, com fio, espadas, sabres. Eu já sabia que eu não ia ter condições de construir isso, mas a proposta era de construir armas feitas com paus e com pedras encontradas pela fazenda. Construí cerca de 20 armas, entre armas de ataque, de proteção, armaduras, uniformes e objetos de potencial de ataques variados. Tem machado, tem porrete, tem estilingue, tem espada, faca, massa, tchaco, foram diversas armas, e saio daqui com essa experiência e com esses objetos que eu tenho certeza que eu não conseguiria ter produzido em outro lugar. Eu tive um ateliê maravilhoso que foi a Casa das Armas Brancas, e eu achei que teve uma possibilidade de concentração de trabalho que normalmente eu não tenho no meu dia a dia. A vida é sempre interrompida, aqui foi um trabalho constante, e a convivência com as meninas, né, as outras artistas, que também foi bastante interessante, no sentido de que cada um faz um trabalho diferente. Particularmente o que eu fiz aqui tem um pouco a ver com na experiência, na medida em que eu inicio com uma tentativa de estabelecer uma gama de cores, né, que refletiria o que eu estou vendo aqui, né, e ao mesmo tempo trazer para aquele trabalho que é o que eu faço normalmente em São Paulo, que é trabalhar com esse processo de colagem, de buscar uma ortogonalidade dentro do círculo, e que vai se beneficiando da experiência mesmo de estar aqui. Mas quando eu cheguei ali, vi aquela arquitetura monumental e que tudo era nesses tons de marrom e ocre, eu falei, bom, vou fazer umas aguadas de café com nanquim. E aí, o que é o desenho mais difícil de fazer com uma aguada? Seria um desenho de arquitetura, que é de linha reta. Então eu me propus fazer essa coisa que em si já é antagônica, né? Um desenho de arquitetura num papel que não absorve e com uma técnica aguada. Mas isso seria o mesmo procedimento que eu faço lá na gravura sobre as fotografias, que é eu faço, eu desfaço e eu refaço. Que é o que a gente faz na vida o tempo inteiro, né? Você trabalha com as impossibilidades. Então eu começava o desenho e a hora que eu achava que estava bacana, eu derramava o café ali. Ou seja, eu construía o próprio erro. E em cima do erro, eu desfazia o erro para terminar o trabalho. Comecei com pintura, fiz recortes, fiz colagens, sobreposições, depois resolvi fazer com que essas linhas sobrepostas se tornassem pinceladas soltas. Então realizei uma primeira pintura que eu chamo de Flona Ipanema, que é de material misto. Realizei em seguida duas figurações, que seriam os internos 1 e 2, que é essa imagem de dentro das casas abandonadas, onde o cipó e as lianas e as raízes tomam conta. E em seguida eu parti para a Sapopema 1 e 2, que são linhas que vêm se sobrepondo, transparentes, tomando conta do espaço. Resolvi inserir tudo isso num site específico da Figueira, com mais uma pintura bem livre, bem solta, sempre inspirada nessas raízes que tomavam conta de todo o espaço, principalmente das casas abandonadas. Junto a isso trouxe os galhos, trouxe os cipós, trouxe as sementes, nessa instalação chamada Figueira, na Casa da Guarda. E com o fragmento da quarta do Rainer Maria Rilke, onde ele fala, aqui onde já foi uma prisão, onde eu me encontro, onde está o meu interno, onde eu posso me descobrir. Esse fragmento eu achei que estava bem potente para fazer parte desse espaço onde a gente entra e é como se estivesse entrando dentro de si.
Em seguida, fui para a Casa das Armas Brancas e lá é um lugar muito silencioso, por mais que tenha as águas e tenha todo esse movimento, ele traz a gente para um silêncio por ser tão alto. E pensei então em instalar as tiras de câmara de pneu recortadas e cada linha que fosse um cipó ou um pensamento, no final saía um fragmento do livro do Rainer Maria Rilke, Cartas ao Jovem Poeta, que vem bem de encontro com o que a gente está fazendo aqui, que é se encontrar, que é cada vez mais ter a essência, trazer essa potência, essa verdade para o nosso trabalho artístico. No meu trabalho, eu utilizo a performance como linguagem para tratar questões relacionadas à força, resistência, limites do corpo, embates, lutas, a relação do ser humano com o outro. Assim. Na verdade, a minha relação com o outro é a minha relação com o meu próprio corpo. Para a abertura, eu também propus uma performance que se chama Como se livrar de uma amarração em 30 segundos, pensando nessa coisa da mágica, né? Na mágica do escapismo, do ilusionismo, que são artes performativas treinadas para causar uma ilusão de que algo sobrenatural ou de que a pessoa tem uma força sobrenatural ali naquele momento. E aí eu fiquei pensando como seria eu realizar uma mágica de escapismo sem utilizar o truque. Então eu pedi para uma pessoa me amarrar e tentei sair, simplesmente assim. Então eu vou sair daqui da Flona com um monte de coisa na cabeça para chegar em casa, pensar e o trabalho continua. Nessa convivência, além de algumas palestras, algumas conversas mais pontuais, sugerindo linhas para uma curadoria, para o resultado da produção dos artistas, eu também comecei a procurar delinear uma ideia de curadoria, de exposição, mesmo que aqui fosse só uma apresentação do resultado dos trabalhos, mas já havendo uma reflexão sobre essa experiência a partir do trabalho original dos artistas e como essa vivência interferiu nesse processo, né? Se inscreveram cerca de 47 artistas habilitados para concorrer, dos quais foram selecionados 5 artistas. Uma experiência, essa da residência aqui na Flona Ipanema, muito entusiasmante, tanto para um produtor cultural, uma pessoa que pensa a cultura brasileira como eu, como para os artistas, que saem bastante emocionados. Para nós é muito importante esse momento da entrega das obras. Estar com os artistas, ouvindo um pouquinho sobre a produção deles, como é que eles chegaram a este resultado, é extremamente interessante. Além do que, as obras estão muito significativas e eu acho que isto é compensador para o projeto, é compensador para o MAX, enquanto Museu de Arte Contemporânea, para o Fundo Social. Um fundo social que não tem como dinâmica investir no assistencialismo, mas que está preocupado com a formação, com a educação das pessoas, e daí a importância da arte como a arte é que transforma. 10 dias num espaço como este, com pessoas muito interessantes, com um curador muito presente, o próprio diretor do espaço, que é o Alexandre, muito envolvido. Então eu acredito que o espaço ganhou muito com a presença dos artistas, com estas produções que aqui aconteceram. Os artistas ganharam e todos nós, a arte contemporânea ganha e todos nós saímos vencedores de mais esta experiência.